Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vou estar trazendo um react num vídeo intitulado Você Nunca Mais Vai Ver Reels ou TikTok Depois de Ver Isso. Do Albert Coach, não sei se é assim que se pronuncia, Alberto Coach na verdade. Ele tem 500 mil de seguidores aqui no YouTube e pelo que eu dei uma olhada dos outros vídeos que apareceram para mim dele, ele também é um cara que faz bastante vídeo a respeito de comportamento humano. Não sei se ele tem alguma formação em psicologia ou algo nesse sentido, mas me parece ser um vídeo interessante, me chamou a atenção até porque diz muito respeito desse advento das redes sociais que vem impactado bastante a minha vida nos últimos dias. Ter estudado um pouco mais do algoritmo do Instagram, do algoritmo do TikTok, para conseguir trazer vídeos de qualidade, mas ao mesmo tempo você vê como é uma indústria que tem um conhecimento e sabe te prender dentro dessas ferramentas, né? Isso vem tomando muito tempo de vida das pessoas. Então vamos ver o que ele tem a falar a respeito disso. Deixa eu aumentar aqui. Bora lá. Muito errado acontecendo com o seu cérebro. Se você já teve alguma sensação de que você faz as coisas, se esforça e nunca consegue chegar lá, fica aqui comigo que você vai entender a raiz do problema. E eu não tô falando aqui de você não conseguir mais focar em tarefas chatas, tipo ler 30 páginas de um livro, ou sobre você não conseguir focar em um vídeo de 5, 10 minutos que não tem um monte de edições, estímulos visuais e sonoros. E também não é sobre você ficar se comparando com vidas luxuosas, carros de milhões de reais, com o corpo perfeito que você vê por aí na internet. Isso aí todo mundo já entendeu que faz mal. Eu tô aqui para explicar uma coisa muito mais profunda e consequentemente muito mais perigosa também. Quando me falaram isso e eu percebi pela primeira vez, eu nunca mais consegui assistir conteúdo curto, seja Reels, TikTok, YouTube Shorts, da mesma forma. E se você entender o que eu vou falar aqui agora, eu te dou certeza que muita coisa vai mudar muito mais rápido do que você imagina na tua vida. O primeiro ponto, e que pode parecer óbvio para muitas pessoas, é que esses conteúdos curtos, no fundo, são só uma coisa: um carnaval de emoções comprimidas em uma pílula ali de 10 segundos. Todo vídeo viral só viraliza por causa de um motivo: ele ativa uma emoção fortíssima em você. Um faz você rir, o outro te deixa revoltado, o próximo te dá inveja, o outro te dá motivação, nostalgia, tesão, raiva e assim por diante. E com isso tudo você acha que você está se distraindo, que você está desestressando um pouco ali, né? Pelo menos você não está bebendo álcool, não está gastando com nada, você está só se distraindo ali de uma forma menos prejudicial, talvez é o que você pense, né? Mas na real eu vou te falar o que está acontecendo aqui. Você está literalmente treinando o seu cérebro a viver em ciclos de emoções totalmente instáveis. E qual que é a gravidade disso aqui? Vamos lá. O cérebro não foi feito para aguentar tanta mudança de estado num período tão curto de tempo. Você não foi feito para mudar de emoção a cada 8 segundos. E o seu feed, se você reparar bem, ele é exatamente isso. A cada vez que o seu dedo toca na tela e faz assim para ir pro próximo vídeo, é uma emoção nova que você injeta no teu cérebro. É um corte de podcast falando de política, te dá raiva. É um pai reencontrando um filho perdido, te dá uma emoção muito forte. É um moleque de 20 anos, milionário, dirigindo um carro de 3 milhões. Te dá inveja. Um tutorial de como ficar rico em 15 segundos te gera muita ansiedade. E é exatamente isso que na verdade tá ferrando com a tua vida. O seu cérebro ele tá trocando de marcha emocional a todo momento que você encosta o dedo na tela. Você não teve nenhum esforço para isso, você não precisou nem pensar. Você tá lá scrollando automaticamente por minutos e aí se passam horas e tá lá. O seu cérebro sendo treinado cada vez mais a viver uma montanha russa de emoção. Imagina você dirigindo um carro manual que você engata a primeira ré, aí depois a quinta, e depois a terceira, aí você dá ré do nada, coloca no ponto morto, e aí vai direto pra quinta marcha. E tudo isso em 15 segundos. Eu preciso que você aí que quer mudar de vida rápido, entenda que isso não é entretenimento, isso não é distração. Isso, na verdade, é um experimento psicológico com o seu sistema nervoso. E adivinha só, nos dias de hoje, o que tem... Exato, uma coisa que ele está falando aqui tem todo o embasamento científico, é justamente essa oscilação do que é o teu eixo de neurotransmissores, né? A partir do momento que você tem uma liberação muito forte de dopamina, que faz você engajar, faz você ficar motivado a assistir alguma coisa que te traz uma promessa de recompensa, de dinheiro, até mesmo uma coisa que você gosta de forma
individual, pessoal, assistir, até algo que te desperte raiva, que te deixe angustiado, que te deixe triste, e essas oscilações de fato não fazem nenhum sentido à luz da evolução, que você tenha isso conservado, até porque o ser humano ele foi adaptativamente conservado para ter uma vida até tediosa. Então não faz muito sentido que durante o dia você tenha essa montanha russa de emoção mexendo num dispositivo desse tamanho com a cara colada nele. E isso tem trazido muitas coisas que ainda estão sendo estudadas, que ainda estão sendo analisadas na ciência, mas que fazem muito sentido, como por exemplo essas crises de ansiedade que nós percebemos que está ascendendo, os números mesmo mostram isso. Pessoas com uso de antidepressivo constante, medicamento para dormir, desregulação emocional, isso tudo está coincidentemente tendo uma ascensão juntamente com o advento da tecnologia, da rede social, da internet no geral. Então faz muito sentido isso aqui que ele está falando. É a capacidade de te levar longe ou de te fazer ser um merda na vida. Justamente a sua mente, a sua cabeça, o seu cérebro, seja lá como você queira falar, se você não dá um jeito de treinar o teu cérebro da maneira correta, todo o resto da tua vida vai cada vez mais em direção ao limbo. Eu vou falar uma coisa, por experiência própria, o buraco é muito fundo, viu? Às vezes você acha que não tem como piorar, mas sempre tem. Outro ponto que eu vejo, tá cada vez mais comum nos dias de hoje, né? Muitas vezes você se sente esgotado, você se sente extremamente cansado e você nem fez tanta coisa, né? Não é como se você tivesse corrido uma maratona ou trabalhado arduamente durante 15 horas no dia para se sentir daquele jeito, mas ainda assim você tá extremamente esgotado, sugado, drenado, né? Já aconteceu alguma coisa parecida com você? Há pouco tempo atrás, aconteceu uma parada na minha vida pessoal que eu fiquei muito triste. Eu fiquei realmente para baixo e acabei descontando isso justamente em formas de entretenimento que iam fuder com a minha cabeça. Por exemplo, do que a gente tá falando aqui, conteúdo curto, eu propositalmente abria lá a tela do TikTok, que na minha opinião é um dos melhores algoritmos, ele me entregava exatamente o que eu queria ver, e eu ficava lá, me afundando, como uma forma realmente de me distrair. E eu fazia isso principalmente mais pra noite, quando eu chegava em casa, depois do escritório e tudo mais. Isso daqui, cara, nossa, isso daqui é muito legal. O que ele está explicando é basicamente um fenômeno descrito hoje na literatura como FOMO, Fear of Missing Out em inglês. É uma sigla que em tradução é basicamente o medo de estar perdendo algo novo. É você scrollar e a partir do momento que entra naquele looping vicioso de ficar jogando o dedo para cima e entrando no próximo vídeo com uma ansiedade por mais dopamina rápida, por mais recompensa rápida, e você nem sabe que quer aquilo, mas você entra num automático. Você entra cada vez mais naquele comportamento porque o teu repertório comportamental anterior reforçou aquilo. Como eu já falei aqui em outros vídeos, o seu comportamento anterior modula o seu comportamento futuro, ele reforça aquilo por meio de neuroplasticidade e basicamente você tem uma tendência a ficar fazendo aquilo até de forma inconsciente. E aí quando você, e obviamente como tem muito dopamina envolvida com tudo isso, ela tem essa capacidade de dilatar ou comprimir, né, o espaço-tempo. Então você nem percebe que passou tanto tempo na rede social, ao ponto de quando você se dá conta já está mais de uma hora ali só vendo videozinho e nem se lembra do que viu. Você nem sequer se lembra do último vídeo que você viu ou do terceiro vídeo que você viu antes de terminar. Então, olha só, uma coisa que era teoricamente para fazer com que a gente se comunicasse com mais pessoas, expandisse esse nosso know-how, está fazendo com que as pessoas fiquem alienadas, submersas naquilo, sem ter a capacidade de refletir sobre a própria vida muitas vezes, porque ela quer só levitar, ela quer só externalizar a cabeça dela do mundo real e colocar em outro ambiente, em outro mundo, porque ela não consegue mais suportar, muitas vezes, ruminar os pensamentos que ela está tendo
e lidar com a realidade que ela tem naquele momento. A grande questão disso tudo é que essa pessoa nunca vai sair da situação que ela tá, porque se o tempo que está sobrando para ela tá se afundando na rede social, ela tá se afundando no celular e fica só fazendo coisa fútil ali, ela nunca vai conseguir mudar a realidade que ela tá insatisfeita. Então isso é uma coisa muito triste, cara, porque eu vejo isso também acontecendo. Às vezes eu me pego fazendo isso, depois de um dia cansativo de trabalho, você não tem mais força para resistir. Isso daí, pessoal, dá trabalho cognitivo, é esforço, é energia que você precisa gastar para lutar contra essa atividade de impulso, principalmente se você é uma pessoa que já tem esse histórico de ficar mexendo muito no celular. É uma droga, você tem aquele craving que fala. É como se, poxa, é igual tirar a cafeína de uma pessoa que está habituada a tomar muito café todo dia. Ela vai ter que fazer um esforço grande para ver uma xícara de café na frente dela e não tomar. É a mesma coisa de uma pessoa que já está adicta, né? Viciada no celular. Então, isso é muito triste porque ele vira um ciclo de retroalimentação. Aquela pessoa fica cansada porque ela está insatisfeita com a realidade ou porque a realidade que ela está inserida de trabalho suga toda a energia vital dela. Ela chega em casa e precisa ainda dobrar roupa, lavar louça, tomar banho, arrumar a casa, às vezes cuidar de filho. São coisas rotineiras. E aí no resto do dia, no tempo final que sobraria talvez para ela conseguir refletir um pouco sobre a vida dela, sobre as decisões, ou ter um tempo de descanso de qualidade, ou investir em um projeto futuro, em pensar em possíveis soluções, em possíveis alternativas, não. Ela mete o celular na cara e fica lá 1, 2, 3 horas, às vezes perde tempo de sono por conta disso, isso é a pior coisa que você pode fazer, e aí entra nesse loop, né? Nesse ciclo vicioso. Então eu fazia isso um pouco antes de dormir. E no dia seguinte, misteriosamente ou não, eu acordava totalmente sugado, sem motivação, totalmente desregulado emocionalmente. Eu não queria fazer nada que era um pouco mais difícil, tipo manter minha rotina de leitura. Ler 25 páginas toda manhã. Eu não conseguia ler nem 3 páginas direito. Eu não tinha vontade nenhuma de fazer nada praticamente. Provavelmente aqui ele não conseguia ler porque o sistema de recompensa dele estava habituado com comportamentos que dessem recompensas grandes e rápidas. E a leitura não é assim que funciona, né? A leitura, para você terminar um livro, você sabe o trabalho árduo que é, principalmente para quem está começando, o tempo investido em relação ao tamanho da recompensa não é proporcional como é mexer no TikTok, um exemplo dele. E muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta, que passam por isso constantemente, né? Tem um dia ou outro ali na semana que você sabe quando você acorda sem vontade de fazer nada. Que se deixasse, você dormia o dia inteiro ali na cama. Você ficava o dia inteiro na cama, colocava uma série, comia um monte de merda. Se deixasse, você faria aquilo, né? Às vezes você já até fez isso, né? Isso se chama ressaca emocional. Você encheu tua cabeça de dopamina, de cortisol, e isso durante horas, né? Depois, quando você parou para fazer outra coisa ou parou para tentar dormir, o seu cérebro ficou ali, tentando digerir tudo aquilo que você colocou para dentro. É exatamente igual o seu fígado faz depois de você ter enchido a cara a noite inteira. Você não acorda com ressaca? Você não acorda se sentindo mal? Você não acorda às vezes até com dor de cabeça, sem vontade de fazer nada, sem disposição para nada? A ressaca emocional existe, assim como a ressaca de uma bebedeira também existe. É a mesma coisa. Só que, na minha visão, essa ressaca emocional ela é muito mais perigosa porque ela é silenciosa. Pouca gente entende disso, né? Talvez você tenha ouvido agora o que eu falei e não fazia ideia que isso existia. Em termos químicos mesmo, dentro do teu cérebro. Eu não tô falando aqui um achismo, porque é uma energia tal e frequência de não sei o que, não. É simplesmente reação química, é ciência. E quando você não entende que isso realmente acontece, você começa a mascarar esses sintomas de estar desmotivado, estar cansado em outras coisas. Você fala, acho que eu tô ficando depressivo. Ou então, acho que a minha vida tá muito chata, hein? Ah, não, eu devo estar com meus hormônios totalmente desregulados. Porque não é possível, que não sei o que. Percebe? Você começa a mascarar isso, colocando vários pontos que às vezes não tem nada a ver. E quanto mais você faz isso, sem perceber, eu não tô falando que é culpa sua não, tá? Porque eu fazia a exata mesma coisa. Quanto mais você faz isso, mais o seu cérebro se torna sensível e fraco. Percebe como o buraco, ele é muito fundo, ele vai piorando cada vez mais. Qualquer coisinha te afeta. Alguém fala meio grosso com você, pronto, acabou teu dia. Você já fica impaciente, você já começa a colocar culpa em tudo. Ai meu Deus, por que isso, que não sei o que, vitimismo pra caramba. Isso aqui basicamente o que ele está explicando, em linguagem técnica,
é o que a gente chama de inibição de comportamento desregulado. Então a pessoa não consegue, foi o que eu acabei de falar, não consegue engajar, começar uma coisa mais difícil e toda hora ela precisa ficar procurando coisas que tragam recompensa rápida para ela e quer comer porcaria, e quer pegar no celular, e quer ver série, e quer ver pornografia, enfim, e outras várias coisas. E desregulação emocional, né? A pessoa não tem mais capacidade de controlar muitas vezes a ansiedade que vem para ela, a raiva que vem para ela, fica possessa, ela quer descontar isso em todo mundo, ela não consegue pensar antes de falar as coisas, então ela fica impulsiva, reativa, né? Porque sempre é culpa dos outros, nunca é você que faz alguma coisa errada, nunca é falta de capacidade sua, sempre tá nas costas dos outros. Qualquer criticazinha já vira um gatilho pra você. Uma freada no trânsito, um tropeço que você dá dentro da sua casa, você já fica extremamente puto. Tudo isso que eu tô falando aqui agora é a tradução de alguém emocionalmente frágil. Você acaba ficando extremamente vulnerável e no fundo você nem sabe por quê. Ou melhor, não sabia o porquê, né? Não é novidade pra ninguém que a geração Z, enfim, a geração atual aí, né, não tem controle emocional nenhum. Se você olhar o gráfico das estatísticas de pessoas ali com ansiedade, TDAH, depressão, que não sei o que, o gráfico fez assim, ó, literalmente, ó, todo mundo começou a desenvolver vários tipos de problema. E uma coisa que já é muito estudado no campo da literatura, nessa parte propriamente sobre as doenças mentais, né, e os problemas que atingem a geração Z, muitas das coisas em termos epidemiológicos mesmo mostram que tem diagnósticos que são equivocados. Então, por exemplo, o TDAH, muitas vezes, você pode achar que tem o TDAH, ou às vezes algum psicólogo que não teve a capacidade de analisar os miúdos ali, as nuances do seu caso, pode ter te diagnosticado como uma pessoa com TDAH, mas na verdade você só está com o seu sono desregulado. Porque os colaterais são muito semelhantes. A pessoa ela fica com uma incapacidade de foco, ela fica com oscilação emocional o tempo inteiro. Então, os colaterais, os fatores que começam a transparecer mais quando uma pessoa está em privação de sono de uma pessoa que tem transtorno de déficit de hiperatividade, ela tem já esses traços muito similares. Muitos deles, eu te dou certeza absoluta disso, têm raízes em deixar que as próprias emoções te controlem. As pessoas cada vez mais são treinadas, mesmo que inconscientemente, a sentir tudo o tempo inteiro. E é por isso que você sente ansiedade constantemente, sem saber por quê. É por isso que, vez ou outra, você tem uma explosão de raiva desproporcional a algum acontecimento ali. Mesmo que você não transpareça isso, você fica com muita raiva aqui dentro, ó, internamente. Às vezes você pode nem fazer nada, mas você tá extremamente puto. Você sente inveja de quem não conhece e muitas vezes também vive triste, vive meio sem graça, sem ter um motivo real pra isso. E me ouve, não é porque você nasceu assim, isso é só o resultado do que você vem consumindo repetidamente há muito tempo. Só que agora, fé em Deus, que você tá entendendo um pouco mais a gravidade do problema. E é por isso que eu sempre brinco, a galera que me acompanha no Instagram ou nos outros canais aí, que inclusive estão aqui na descrição, no canal Sem Filtro lá principalmente, eu falo muito disso. Sai vídeo todo dia lá, inclusive, hein? Eu falo que nunca existiu tempo mais fácil para enriquecer, para prosperar, para se destacar. Porque olha que loucura, eu acabei de falar isso no meu vídeo anterior que eu fiz agora há pouco do React do senhor. É exatamente isso. Perfeito. Tá todo mundo desequilibrado, ninguém consegue fazer mais nada difícil, entre aspas. Qualquer coisinha, as pessoas já se descontrolam, já saem totalmente do caminho que elas estavam seguindo, que em teoria é um caminho bom, e se perdem nisso aí. E sabe o que é o pior? Tem gente que esse papo todo aqui, ó, que eu tô tendo com você, tem gente que acha que esse papo é um exagero. Mas olha em volta, e eu te incentivo agora a pensar com a tua própria cabeça. Não precisa dar nada que eu falei aqui como verdade, não. Perceba na tua volta como que as pessoas não estão realmente totalmente
totalmente desreguladas emocionalmente. Tá todo mundo reativo, ninguém tem mais foco pra nada. Hoje em dia você sai na rua e pergunta pra 10 jovens, quem que lê livro aí, ó, todo dia, quem que lê 10 páginas de um livro? 10 páginas só, hein? Quem que lê 10 páginas de um livro? Pergunta pra 10 jovens aí, ó, vai na Avenida Paulista lá, sei lá, em qualquer avenida movimentada e pergunta. Se tiver 2 que fazem isso, é muito, é uma raridade. É que nem você encontrar alguém que vive de cantar ópera, sei lá. Ninguém tem mais foco, ninguém aguenta mais nada. Essa é a impressão que dá. E o pior disso tudo é que ninguém associa isso que tá acontecendo, basicamente um fenômeno mundial, né, com Reels, com TikTok, com YouTube Shorts, com conteúdo curto. Mas é exatamente... Cara, esses caras, Mike Zuckerberg, o pessoal de programação, o pessoal que estuda algoritmo, eles vão dominar o mundo, porque eles já conseguiram criar um buraco onde tem vários zumbis lá dentro e tá comendo o cérebro da sociedade, cara. E perfeito aqui o que o rapaz está falando, faz muito sentido, faz total sentido, na verdade, quando você pega os dados e você analisa o cenário, eles se encaixam como um quebra-cabeça perfeito. A gente nunca viveu numa época tão fácil de se destacar para aquelas pessoas que têm a capacidade de dominar e ter autocontrole e saber utilizar a ferramenta da internet a seu favor, porque é realmente um advento que vai favorecer a poucos e vai desfavorecer a muitos. Muitas pessoas vão ser prejudicadas por conta disso, porque vão se deixar serem usadas pela internet, ao passo que outras vão conseguir utilizar da internet para ascensão profissional, para ascensão de carreira, para trazer autoridade sobre algum assunto, para criar uma identidade, para influenciar pessoas de forma positiva. Então, essa divisória está cada vez mais desproporcional, cada vez mais as pessoas estão indo para esse outro lado de serem utilizadas pela internet, não o contrário. ali que a coisa começa para a grande maioria das pessoas que estão me ouvindo agora. Você e muitas pessoas da tua idade ali estão extremamente viciadas em um conteúdo que te treina a perder cada vez mais o controle das tuas emoções, a perder cada vez mais o controle que você tem do teu próprio cérebro. Você nem escolheu sentir um caminhão de emoção ali, mas a cada clique que você dá na tela, a cada scrollzinho que você faz assim, ó, você coloca um turbilhão de emoção na tua cabeça para teu cérebro se virar depois ali para digerir. Você nem escolheu sentir aquelas emoções, mas você tá lá, blá, 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 toda hora. Eu não tô aqui para te convencer de nada, sendo totalmente sincero. Eu só tô tentando e eu tô fazendo o meu máximo aqui para te mostrar o que pouca gente quer te mostrar. Porque seria muito mais lucrativo para mim não falar nada disso para vocês e ficar falando para vocês irem, assistam lá os meus Reels e os meus TikToks, nossa, quanto conteúdo de valor que tem, não sei o que. Muito mais fácil, né? Eu poderia simplesmente fechar minha boca e ficar jogando o jogo na minha. Só que eu... Exato. Então é isso, pessoal. Acredito que tenha sido bem esclarecedor esse vídeo para vocês e para mim também. Só realçou algumas coisas que eu já venho notado. E se você gostou desse vídeo, me siga aqui para mais reacts, para mais vídeos informativos também. Tem outros conteúdos super bacanas aqui no YouTube. E se você tem interesse de continuar acompanhando, já me siga aqui e deixe no comentário se você curtiu esse vídeo. E é isso, até o próximo.